E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante para começar o programa. A gente vai falar de saúde, porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que é um mal bem silencioso. E você sabia que a ausência de sintomas atrapalha o diagnóstico e ele muitas vezes só é feito quando há complicações? A melhor maneira de descobrir se é hipertenso é aferindo a pressão com regularidade de no mínimo uma vez por ano. E olha só, essa é uma curiosidade, viu, gente? Cerca de 25% da população brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade, e a 5% de crianças e adolescentes no Brasil sofrem com a doença. E você vai conferir detalhes sobre prevenção, sobre cuidados especiais no nosso quadro Saúde em Dia. E olha, para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Thaís Carvalho, ela que é cardiologista, e os dados são altos, são preocupantes, não é, doutora? Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Então, a hipertensão arterial, acomete cerca de 30 milhões de brasileiros, Cerca de 50% das pessoas, como você falou, a partir dos 60 anos, são portadoras de hipertensão. E muitas das vezes a gente se debate na urgência recebendo um paciente que nem sabia que era hipertenso e já chega com um lado todo paralisado, acometido por um AVC, que é o derrame cerebral. Por ser uma doença silenciosa, a hipertensão arterial ela tem que ser detectada com maior brevidade. Então, a ida ao médico, mesmo sem sintomas, porque a hipertensão é uma assassina silenciosa, ela tem que ser detectada e controlada, mantendo os níveis adequados, porque o que acontece? A detecção é diminuída, a quantidade de pessoas que são detectadas com hipertensão é pouca, vai ao médico, toma medicação, mas não faz o acompanhamento e com isso ela mantém ainda os níveis pressóricos altos. Por quê? Porque a doença não dá sintoma, mas a doença traz complicações. A pessoa paralisa seus rins, tem que fazer diálise, que é uma coisa extremamente, que traz um grande sofrimento. A pessoa é cometida por infarto do miocárdio, E com isso pode levar à morte. E uma das sequelas piores, que é o acidente vascular cerebral, e com isso ela fica com uma morbidade, ou seja, a pessoa deixa de exercer suas atividades do dia a dia porque fica numa cadeira de rodas ou fica em uma cama. Certo. E vamos falar sobre os tipos de hipertensão. Quais são os tipos de hipertensão? Então, a gente tem hipertensão, a principal causa, 90%, é uma hipertensão essencial, ou seja, não existe um motivo para a pessoa ser hipertensa. Geralmente, quando você tem hereditariedade, tem alguém na família que é hipertenso, quando você é obeso, quando você fuma, quando você faz um uso exagerado de sal, quando você bebe um álcool em exagero, Então, isso tudo facilita com que você seja hipertenso, mas geralmente ela não tem causa. Tem 10% dos pacientes que têm causas que podem ser curadas de hipertensão. Por exemplo, alguns tumores, que podem ser tirados e, com isso, ser curada a hipertensão. Pacientes que têm obesidade mórbida, que muitas vezes fazem cirurgia bariátrica e que reduzem seu peso, ficam normotensos, inclusive sem precisar nem tomar medicação, entendeu? Outra coisa que também complica muito e faz com que os níveis pressóricos fiquem elevados é o uso de anticoncepcional oral. Isso então, também contribui. O uso do anticoncepcional faz com que os níveis pressóricos fiquem elevados. Então, às vezes, você retira o anticoncepcional e os níveis pressóricos, eles normalizam. Então, a maioria não tem causa, mas as que tem, a gente precisa tratar para poder controlar e evitar as complicações. Certo. Para quem está acompanhando aí a nossa programação, nós estamos falando sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A gente está falando sobre a prevenção porque é importante falar sobre o assunto, os sintomas que já aparecerem, A gente já deve ir imediatamente ao médico, não achar que é comum, que é normal, porque pode ser ali um sinal de alguma doença, Prevenir sempre é melhor do que remediar. E aí, como que a gente pode? A alimentação influencia bastante, a atividade física, doutora, tudo isso contribui? É importantíssimo, Tanto é que o sal, que é um alimento que, inclusive no Brasil, tem um consumo muito além do que é o recomendado pelas sociedades brasileiras e internacionais
de cardiologia, né, você tem que ter um consumo de uma colherinha para o paciente que é hipertenso, uma colherinha de chá rasa para as comidas do paciente do dia inteiro. Né? Então, a restrição de sal, a atividade física, a gente sabe que por praticar pelo menos 4 vezes por semana, de meia hora a 1 hora de caminhada, de uma atividade aeróbica, com isso já reduz em 30% a chance de vir a ter uma doença cardiovascular. Né? Então, existem estudos, o estudo Luca Red, entendeu, que mostra isso, comprova isso. Né? Então, você combatendo os fatores de risco que possam levar ou piorar seus níveis pressóricos, né? Você indo ao médico, né? Para detectar sua hipertensão, mesmo sem sintomas. Mas se você tiver uma tontura, se você tiver dor de cabeça, dor na nuca, é bom que você vá ao médico. Por exemplo, muitas vezes o paciente chega no consultório com cansaço, entendeu? O cansaço já é o quê? Uma complicação advinda da hipertensão, porque a hipertensão faz o coração crescer. Então, com o coração grande, o paciente cansa, não consegue dar 2 passos, que cansa. Então, às vezes, ele vem, não sabe nem que era hipertenso e já está com a complicação advinda da hipertensão. Né? Então, valorize seus sintomas, né? Porque você valorizando, indo para o coração, tempo é fundamental. Se você chega o mais breve numa urgência, com um quadro, essa semana, domingo, eu estava em casa, inclusive, preparando uma aula e uma família me ligou. Um paciente teve, na véspera, uma dor de estômago, quer dizer, na região do estômago. Às vezes acaba se confundindo com outras doenças. Achou que era estômago, isso no sábado. Tomou um medicamento para o estômago, aliviou temporariamente, mas no outro dia voltou a ter, já com náusea, que também você fica achando que é estômago, e era um infarto. Né? Então, se você chega precocemente com 3 horas, você tem uma chance de não ter nenhuma complicação advinda do infarto. Então, como todas as especialidades médicas, você procurar sua assistência, você valorizar seus sintomas é de extrema importância para evitar não só morte, mas sofrimento, morbidade. É muito importante. Perfeito. Então, a alimentação saudável, mais leve, e uma atividade física regular, porque o sedentarismo ele acaba atrapalhando muito a vida da população. Às vezes a gente diz, não tenho tempo para poder fazer uma atividade, mas uma simples atividade que seja como uma caminhada, ela com certeza vai ajudar bastante, não só no caso, né, das doenças cardiovasculares, mas em qualquer tipo de doença, não é, doutora? Sim, com certeza. Outra coisa importante também, além disso que você falou, que é muito importante, é o fumo, né? Então, o fumo, ele agrega um fator de risco não só para a hipertensão, mas para todas as outras doenças cardiovasculares. Então, tentar manter hábitos de vida saudáveis, né? A gente sempre na medicina, a gente primeiro tenta mudança de estilo de vida. Né? Então, diminuir o estresse, caminhar, ter uma alimentação mais saudável. Eu não digo assim no fim de semana que você saia um pouquinho, mas no seu dia a dia, de segunda a sexta, faça uma alimentação mais saudável, caminhe, tome suas medicações. Hoje em dia, a gente tem um arsenal, quando há necessidade do uso de medicações que são excelentes, né? Para o controle da hipertensão, para a prevenção de fatores de risco. Então, eu acho que é um contexto, né, Jaqueline, geral. É verdade. Doutora, em casa, normalmente, quem tem problema, né, quem sofre com a hipertensão, já tem aquele aparelho para poder aferir. E é legal que sempre fique fazendo uso, percebendo que já extrapolou, que procure imediatamente o profissional? Muito importante. Veja bem, esses aparelhos, eles precisam estar aferidos pelo Inmetro. Né, para poder, inclusive, a pessoa não verificar e ou tá alta demais, ou tá normal estando alta, e com isso não procurar uma assistência. Então é importante que ele esteja aferido pelo Inmetro e é importante que você tenha tranquilidade nas verificações, né? Porque tem pessoas que ficam muito ansiosas em ficar verificando toda hora e a gente sabe que o estresse, ele estreita os vasos, né? Ele dá vasoconstricção e com isso aumenta mais ainda os níveis pressóricos.
históricos. A gente sabe que hoje em dia a gente tenta chegar no nível de pressão arterial em torno até 14/9. O ideal é 12/8, mas até 14/9 a gente aceita e muda estilo de vida. Mas você tem que ter cuidado nessa verificação para poder não ficar com estresse, estressado de estar verificando. E uma outra coisa que me perguntam muito, doutora, eu estou tomando remédio para pressão, mas minha pressão está normal. Eu devo continuar tomando as medicações ou devo parar? Porque senão vai baixar muito. Não. Você continue tomando seus antihipertensivos. Se a indicação do seu médico de usar medicamento normalizou, mesmo assim você continue tomando. Porque se você parar, sua pressão vai subir novamente. E nesse pico de pressão, é nesse momento que acontece o quê? Um acidente vascular cerebral. Um vaso seu do cérebro rompe, que é o chamado de derrame hemorrágico. Ou então, entope, que é o AVC isquêmico, que é o derrame isquêmico. É uma pergunta que me fazem muito, me lembrei agora. É importante. Eu quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa, mais uma vez, sempre com informações preciosas para que a gente possa passar para quem está nos acompanhando. E esse quadro de saúde tem exatamente esse objetivo, né? Esclarecer dúvidas, falar sobre prevenção, falar sobre tratamento, e a gente espera ter ajudado a muita gente que está assistindo o programa neste dia. E o Dia Nacional, que é um dia exatamente para repensar, para avaliar, para buscar mais informações sobre o assunto, né, doutora? Com certeza. Muito importante essa sua iniciativa, a iniciativa da TV, a Sociedade Sergipana de Cardiologia, na figura do nosso presidente, que é o Dr. Sérgio Tavares, vai estar implementando ações hoje na Universidade de Lagarto, entendeu? Com aferição de pressão arterial. Vamos todos estar compondo isso aí, porque, na verdade, a gente sabe que não é um dia, são todos. Mas é um dia que você vem para aqui, que você alerta, que as pessoas de casa veem e seu programa tem uma audiência maravilhosa, muito com obrigada. Sua simpatia. E aí o que acontece? Eu vou ver aquilo ali no programa da Jaqueline, então eu vou me alertar. E com isso você evita o quê? Sofrimento. É isso que a gente tem que fazer, é a nossa missão. É verdade. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Esse foi o nosso quadro Saúde